noite o Senhor também tem uma palavra para o nosso coração. Com a permissão do pastor Luiz Mário, eu quero convidar a igreja para lermos um texto na palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Filipenses. Queremos ler dois textos com a igreja. O primeiro está no capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo 14. Depois leremos a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4. Nos diz assim a palavra de Deus: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem diz amém por isso? Abra sua Bíblia ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 4, versículo 6 ao 8, nos diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga amém por isso. Olhe para cá, por favor. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos nesse instante, em oração por mim, para que o Senhor nos conceda a palavra, mas também a atenção da igreja. Não se dispersa. Eu sei que às vezes em um ambiente aberto, às vezes a gente tem dificuldade e acaba se dispersando por uma coisa ou outra, mas peça para que o Espírito traga a sua mente cativa nesta noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Queridos, os textos que lemos foram expressões do apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, o grande apóstolo Paulo. E falar do apóstolo Paulo não é uma tarefa tão fácil, porque depois de Jesus, Paulo, entendo eu, que seja o maior nome no Novo Testamento. Paulo foi um grande desbravador do Evangelho, missionário dos gentios, conhecido e chamado como o apóstolo dos gentios. Sem dúvida, Paulo, ele foi o obreiro que mais contribuiu para o crescimento da igreja até os dias de hoje. Foi através de Paulo que nós aprendemos as grandes doutrinas da Bíblia, entre elas a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé, como outras doutrinas basilares que foram explanadas por este grande homem de Deus. De modo que, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 deles. Isso equivale a cerca de quase 50% do Novo Testamento. E isso mostra o quanto este homem foi capacitado por Deus para fazer a sua obra. Há quem diga que Paulo, ele era poliglota, ele era uma pessoa culta, um homem instruído,
com grandes habilidades. Há quem diga que ele falava cerca de 4 idiomas: o hebraico, o grego, o aramaico e o latim. O que sabemos é que Paulo ele era um doutor da lei, um mestre nas escrituras, com uma sabedoria notável, com uma vasta habilidade para se expressar. Entretanto, a grandeza de Paulo não estava nos seus méritos, não estava nos seus títulos. A grandeza de Paulo estava no seu amor por Cristo e pela sua igreja. Paulo amava o que Deus ama. Diga amém por isso. Paulo amava a igreja. Tal como o seu Senhor morreu pela igreja, morreu pela vida de Paulo, Paulo também entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida a Cristo, entregou a sua vida à obra de Deus. Um homem que se gastou e se deixou gastar na obra do Senhor. E Paulo teve e enfrentou muitos desafios para que ele desanimasse, para que ele parasse, para que ele olhasse para trás, para que ele se apegasse às coisas que para trás haviam ficado. Mas Paulo decidiu prosseguir para o alvo, porque ele entendia que ele só seria vencedor se ele chegasse até o fim. Há muitos que começam, mas não terminam. Mas o segredo não está apenas em começar, o segredo está em chegar até o fim. O segredo está em terminar. Tu, porém, vai até o fim. E hoje a palavra de Deus nos motiva a prosseguirmos, a avançarmos na carreira que nos está proposta, porque o céu nos aguarda. Quem diz amém por isso? Queridos irmãos, graças ao doutor Lucas e aos escritos paulinos, temos muitas informações sobre a vida, a obra, a missão, ministério e teologia do apóstolo Paulo. Segundo nos mostra os estudiosos e a palavra de Deus, Paulo ele nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, na Turquia, por volta do ano 5º da era cristã. E vale destacar que Tarso era um respeitável centro comercial e mercantil do Império Romano, além de ser a sede de uma das grandes universidades da época. Tarso era uma cidade rica e próspera, e nascer em Tarso garantia aos seus habitantes o direito da cidadania romana. E vale destacar que ser cidadão romano tinha os seus privilégios dentro do império, e o próprio Paulo os solicitou quando foi preciso. Paulo, quando faz menção da sua cidade natal, ele diz que Tarso era uma cidade importante da Cilícia, não pouco célebre. Em Atos 21, versículo 39, ele diz: mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre. E isso nos faz entender que por ter nascido nesta localidade, Paulo ele era cidadão romano. E não só cidadão romano, Paulo também era judeu. Logo, Paulo possuía dupla cidadania. Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo ele afirma isso e nos diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Observe que Paulo, além de ser romano, ele também é judeu.
Paulo possuía dupla cidadania. Por esse motivo, Paulo possuía 2 nomes. É muito comum ouvirmos dizer que Jesus transformou Saulo em Paulo, mas isso não é uma verdade, porque o nome de Saulo não foi mudado, diferente de Abraão, diferente de Sara, diferente de Jacó, personagens bíblicos que tiveram seus nomes mudados. O nome de Saulo não foi mudado para Paulo. Por ele possuir dupla cidadania, ele possuía 2 nomes. Ele possuía um nome romano, com origem no latim, que era o nome Paulo, e possuía um nome judeu, de origem hebraica, que era o nome Saulo. E vale destacar, queridos, que o nome Saulo é a variante grega do nome hebraico Saul. Ou seja, o nome Saulo é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, e ambos partilham o mesmo significado. Ou seja, é muito provável que Saulo recebeu este nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, o seu antepassado. Haja vista que Paulo fazia parte da mesma tribo que o rei Saul fazia. Quando analisamos a palavra de Deus, percebemos que Paulo, ele foi um fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo de número 5, disse que Paulo possuía dupla cidadania. Além de possuir dupla cidadania, ele tinha uma educação diferenciada. Ele era fariseu. Filipenses 3 e 5 nos diz: segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, Paulo seguiu os passos do seu pai, porque conforme Atos 23 e 6, o pai de Paulo também era um fariseu. Mas vale destacar que mesmo Paulo tendo nascido em Tarso, nessa cidade não pouco célebre, como ele mesmo fala, não foi lá que Paulo foi criado. Ainda muito novo, Paulo viajou para a cidade de Jerusalém. Paulo foi criado em Jerusalém e educado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um fariseu, um doutor da lei. Atos 22 e 3 nos diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo, ele entra para a mais severa seita do judaísmo. É assim que ele fala em Atos capítulo 26, versículo 5. Vale destacar que enquanto Paulo aprendia aos pés de Gamaliel, aprendia a lei, aprendia o Antigo Testamento, se debruçava na Torá, Paulo também aprendeu uma profissão. Atos capítulo 18, versículo 3, diz que Paulo tornou-se um construtor de tendas. Atos 22 e 3 nos diz que Paulo tornou-se um fariseu zeloso para com Deus. Filipenses 3 e 6 diz que Paulo tornou-se um fariseu irrepreensível. Gálatas capítulo 1, versículo 14 diz que Paulo era o destaque entre os jovens da sua idade. Paulo tornou-se um jovem instruído nas Escrituras, destacado dos demais, com uma reputação reconhecida pelo seu povo, pelos líderes religiosos. Isto fez com que Paulo ganhasse a confiança e o reconhecimento dos seus líderes. Então Paulo tornou-se um instrumento nas mãos dos sacerdotes e anciãos para perseguir a igreja. O extremo zelo de Paulo pelo judaísmo o levou a ser um ferrenho perseguidor dos que invocavam o nome de Jesus, e ele fazia isso, irmãos, achando que estava agradando a Deus. Os olhos de Paulo estavam fechados para a verdade. Gálatas capítulo 1, versículo 13, Paulo ele relata e diz:
porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo ele relata sob a sua perspectiva, sob a sua ótica, o que ele fazia com os irmãos. Paulo, ao falar sobre a obra de perseguição que ele praticava contra a igreja, ele diz em Atos 22:4 que perseguia a igreja até a morte, e não importava se era homem ou se era mulher. Atos 22:19 diz que ele lançava na prisão e açoitava os que criam em Jesus. Gálatas 1:13 diz que ele era o assolador da igreja, ou seja, ele colocava os crentes por terra, ele destratava, ele arruinava, ele destruía, ele os fazia agonizar. Atos 26:10 diz, nos relata que ele voltou a favor da morte dos irmãos, entre eles Estevão, o diácono Estevão foi um desses que Paulo voltou a favor. E Paulo confessa, irmãos, que ele castigava os irmãos, obrigando-os a blasfemar contra o Senhor Jesus. Se Paulo soubesse que estivesse tendo um culto semelhante a esse aqui, nas regiões de Jerusalém, ele faria de tudo para acabar. Ninguém imaginava que Jesus tinha um plano com esse Paulo. Não passava na mente da igreja que esse perseguidor um dia ia ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor marcou o encontro com ele. Atos capítulo 9, versículo 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. Olha para cá. Paulo se assemelha a um lobo que caça as ovelhas de Jesus, como uma fera indomável. Como disse, Saulo, ele era da tribo de Benjamim. E os descendentes de Benjamim, queridos, era uma raça guerreira, um clã guerreiro. O sangue que corria nas veias de Saulo era de sangue guerreiro, de grandes guerreiros, de pessoas destemidas, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Saul, o primeiro rei de Israel, ele era benjamita, e ele possuía um temperamento forte, além de ser um homem sanguinário. Mardoqueu, quem não se lembra de Mardoqueu? Mardoqueu também era benjamita, o parente de Esté. Por isso ele não temia a Amã. A própria Esté era benjamita, por isso não temeu entrar na presença do rei, mesmo sabendo que podia morrer. Era característica dos benjamitas serem pessoas valentes, pessoas destemidas. E Saulo, irmãos, ele pertencia a essa tribo, a tribo dos lobos ferozes. Porque Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, em Gênesis 49, versículo 27, ele diz assim: Benjamim é lobo que despedaça. A tribo de Benjamim era conhecida como a tribo dos lobos, semelhante à tribo de Judá, que se assemelha, que é comparado à tribo do leão. Por isso Jesus é tido como o leão da tribo de Judá, porque quando
quando Jacó foi abençoar o seu filho Judá, ele diz assim: Judá é leãozinho. Ou seja, acerca de Judá, ele diz que Judá é leão, mas acerca de Benjamim, ele diz que Benjamim é lobo. E vale destacar que quando o acampamento se levantava, cada tribo de Israel possuía a sua bandeira, e o emblema da bandeira de Judá era um leão, mas o emblema da bandeira dos benjamitas era um lobo. E Saulo é justamente dessa tribo, da tribo dos lobos, e ele está como um lobo feroz. Obviamente, irmãos, que isso aqui não é uma doutrina bíblica, mas isso aqui se aplica às características de Paulo, o homem que caçou o rebanho de Jesus, que perseguia as ovelhas do Senhor. Saulo, ele não esperava que quem cuidava das ovelhas não era qualquer um, era o leão da tribo de Judá. E quando o leão feroz, ou melhor, o lobo feroz, está perseguindo o rebanho, está caçando o rebanho, com cartas na mão para prender, para destruir a igreja, o lobo escuta o rugido do leão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que me chama a atenção, irmãos, é que ele ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chamou o nome dele por 2 vezes, revelando que o conhecia. E como eu disse, o nome Saulo é a variante grega do nome hebraico Saul. E Paulo registra em Atos 26 e 14 que ele ouviu a voz, o nome dele, a voz chamando o nome dele. Não foi em latim, não foi em grego. Ele ouviu o seu nome em língua hebraica. Quando Jesus chamou o nome dele, Jesus disse assim: Saul, Saul, por que tu me persegues? E isso é interessante porque no Antigo Testamento, o Saul, primeiro rei de Israel, perseguiu Davi, e Davi fugiu. Mas agora no Novo Testamento, o Saul do Novo Testamento está perseguindo o descendente de Davi. No Antigo Testamento Davi fugiu, mas aqui é diferente. Jesus disse: lá atrás o meu ancestral fugiu, mas eu vou ao teu encontro, Saul. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu vou te transformar. Eu vou mudar a tua vida. E aquele homem cai no chão, cai cego, cai humilhado, reconhece o senhorio de Cristo. Diz: o que tu queres, Senhor? Quem és tu? Jesus: eu sou Jesus que tu persegues. O que é que o Senhor quer? Ele já está disposto a obedecer. Ele não sabia, mas o Cristo que ele perseguia o amava. O nome Saul, ou Saulo, significa desejado. Quando Jesus disse o nome dele, Jesus disse assim: desejado. Desejado. Eu te quero. Eu te escolhi. Eu tenho uma obra para você realizar na terra. Você persegue a minha igreja, você persegue os meus filhos, mas você não tem noção do quanto eu vou lhe fazer um vaso escolhido para também sofrer por amor à minha obra. A palavra de Deus, irmãos, que aquele homem começa a orar, começa a jejuar, e Jesus chama um dos discípulos chamado Ananias e diz: ô Ananias, vai na rua chamada direita,
na casa de um homem chamado Judas, que Saulo está lá orando. Quando Ananias escuta aquilo, ele diz: quem? Saulo. Que Saulo? De Tarso, o perseguidor, que persegue a tua igreja. O senhor tem certeza disso? Que é esse homem que o senhor está mandando eu ir lá? Ô Jesus, o senhor sabe da fama que esse homem tem. A gente estava com medo dele, que ele veio para cá perseguir a igreja. É, meu filho, eu sei. Mas a informação foi atualizada. Ele não é perseguidor mais não. Eu já me encontrei com ele, eu já resolvi o problema dele e o problema da igreja. Pode pregar à vontade, que eu agora já domei a fera. Ele agora não é lobo mais não, agora é ovelha, faz parte do rebanho. E detalhe, ele é vaso escolhido para levar a minha palavra. Levante a sua mão e dê um glória para Jesus, porque ele ainda transforma vidas. Interessante, irmãos, que essa expressão vaso escolhido, quando alguém ia na feira comprar um vaso, e ele iria escolher um vaso, ele levantava o vaso assim, ó, contra a luz do sol. Por quê? Para ver se o vaso tinha rachadura. Porque às vezes os espertinhos passavam a cera e escondia os defeitos do vaso. Por isso a palavra sincero significa sem cera. Sem cera. Alguém que é sincero é alguém sem cera. E passavam a cera para esconder algum trinco, alguma falha. E quando Jesus disse assim para Ananias, Ananias entendeu. Ô Ananias, é vaso escolhido. Eu já analisei. Eu já coloquei ele assim, ó, contra a luz do sol da justiça. Tirei a rachadura. Eu quebrei, eu fiz de novo. O vaso está intacto para ser cheio do meu Espírito. Esse homem então é impactado pelo Evangelho, é transformado por Cristo. O chamado de Cristo, a obra de Cristo, o propósito de Cristo na sua vida foi claro quando Jesus disse em Atos 9 e o versículo de número 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aquele que se entregou por Paulo para resgatá-lo, Paulo agora entende que tem que se entregar para ele. Não pela metade, mas por inteiro. Por isso ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. A versão NVT diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Escute isso aqui que Paulo está dizendo. Entreguem seu corpo a Deus. Por que, Paulo, eu tenho que entregar o meu corpo a Deus? Tem motivo? Tem. Por causa de tudo que ele fez por vocês. À medida que eu me dedico, que eu me entrego por inteiro a Deus e ao que ele tem comigo, eu estou demonstrando a minha gratidão a Ele pelo que Ele fez por mim. Quem compreende isso, diga amém. E Paulo, ele entende que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E Paulo diz:
Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Olhe para cá, por favor. Sabe o que Paulo está dizendo? Se vocês querem adorar a Deus, a ponto que Ele se agrade de vocês, se entreguem a Ele totalmente e sem reservas, se entreguem por inteiro, não se dividam com o mundo, não deixem seus corações divididos, se entreguem por completo, para que a vossa vida seja queimada no altar de Deus. Por quê? Porque assim a vossa vida será um sacrifício. Vocês precisam entregar a vida de vocês em sacrifício, porque Cristo entregou a vida dele em sacrifício por vocês. Então entreguem a vossa vida em sacrifício vivo, santo, porque é assim que Deus vai se agradar de vocês. E Paulo entendeu isso, e por isso ele dedicou a sua vida ao Evangelho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo disse assim: eu de boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja como Paulo se dedicou ao que Cristo lhe chamou. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28, Paulo disse assim: sou ministro de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que é isso, irmão Agnes? Paulo sacrificou seu tempo, seu descanso, seu sono, seu corpo, sua alma, seu espírito, seus sonhos, seus planos, sua profissão, sua força, seu vigor, os anos da sua vida, tudo foi consumido pelo fogo do altar de Deus. Paulo disse: eu me entrego por inteiro. E eu não vou conseguir chegar ao alvo, alcançar o alvo, continuar minha jornada, se o meu coração for dividido. Mas hoje o Senhor nos convida a nos entregarmos a Ele por inteiro. Às vezes o nosso coração, nós estamos sentados aqui, mas o coração da gente está distante daqui. Às vezes a gente está sentado aqui no culto, até cantando, mas a mente está distante daqui. Será que não é um coração dividido? Será que o meu coração não está dividido? Às vezes, eu prefiro os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, acima
do que Deus tem para mim. Será que isso não é ter um coração dividido? Muitas vezes não quero renunciar àquilo que desagrada a Deus, porque prefiro satisfazer a minha vontade, os meus desejos. Será que isso não é ter o coração dividido? Não consigo viver uma vida de santidade, de pureza. Será que isso não é ter um coração dividido? Mas hoje, Jesus nos trouxe aqui para nos dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Eu quero ser o rei do teu coração. Eu quero dominar a tua vida por inteiro, te guiar, ser o Senhor dos teus sonhos, ser o Senhor dos teus planos, ser o Senhor dos teus projetos, ser o Senhor da tua vida. O que é que te empolga? O que é que te motiva? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitos estão aqui desanimados, sem ânimo para prosseguir, pensando em parar. Muitos até estão com a camisa do evento, mas não têm intimidade com Deus, não conhecem a Deus, estão apenas levando a vida, participando dos trabalhos, mas não estão com o coração voltado verdadeiramente. Mas o Espírito nos trouxe aqui para dar uma balançada na gente, para nos despertar e nos dizer: desperta, tu que dormes, desperta, porque está muito perto a vinda do Senhor. E como é que eu estou caminhando? Ou será que eu estou parado? Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. Para que eu prossiga para o alvo, eu preciso estar de pé. E eu só vou conseguir permanecer de pé se eu desenvolver uma vida de comunhão profunda com Deus, a ponto de me entregar totalmente para Ele. Porque se eu tenho o coração dividido, automaticamente o desânimo tomará conta de mim. Não haverá força suficiente para eu prosseguir, nem chegar aonde Deus quer que eu chegue. Mas hoje o Espírito vai dar uma dose de ânimo em ti, para tu prosseguir para o alvo. Porque o desejo de Satanás é te parar, é te deter, é te prender nas coisas daqui, é carregar o teu pensamento, é puxar teu pensamento para as coisas de baixo. Mas a palavra de Deus nos diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Aí eu te pergunto: será que o teu coração está totalmente entregue? Ou o teu coração está dividido? Quem é a tua prioridade? Geralmente a minha prioridade se revela naquilo que eu dedico tempo. Está ouvindo? A minha prioridade se revela naquilo que eu dedico tempo. Como está a nossa dedicação ao Senhor? A oração, a leitura da palavra, porque isso é o combustível para que eu prossiga. Porque muitos estão parando, porque muitos estão desistindo, porque infelizmente muitos que estão aqui, às vezes você no outro ano vem de novo, e cadê fulano, cadê Beltrano? Infelizmente não está mais aqui. Por quê?
que foi que faltou? Por que não conseguiu prosseguir? Por que não conseguiu continuar? Porque o coração estava dividido. Mas hoje é noite de dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida por inteiro a Ti. Deus procura alguém que entregue a sua vida por inteiro a Ele. Alguém que ame mais a Deus do que a si mesmo. Alguém disposto a gastar a sua vida em prol do reino. Alguém que deseje ser queimado pelo fogo do altar de Deus. Deus procura ofertas. Alguém que diga: eu estou disposto a abrir mão de tudo por amor a Ele. Olha, irmão, por que isso é importante? Porque a palavra do Senhor diz assim: aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E se eu prossigo para o alvo, é porque eu sei que no final da jornada tem um prêmio me esperando. O meu tesouro não está aqui. O meu tesouro está adiante. E tudo que venha tentar me ludibriar, tentar iludir os meus olhos, reluzir diante de mim, eu vou dizer: não, 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 não. Eu vou deixar as coisas para trás e vou prosseguir. Não, mas isso aqui é bom. Não, não, não. Tem algo melhor. A coroa da justiça me aguarda. Eu vou prosseguir para o prêmio da soberana vocação. Mas infelizmente buscamos mais a Deus pelo que Ele tem para dar do que por quem Ele é. Às vezes a gente passa mais tempo pedindo: Deus, me dê um casamento, abra uma porta para mim, faça isso, faça aquilo. E as nossas orações, elas são mais no âmbito horizontal. E pouca coisa no âmbito vertical. Por quê? Porque ainda não nos entregamos por completo. Jesus disse assim: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É sobre isso que eu estou falando. É estar disposto a se entregar por Ele, sem querer nada em troca. Se nos entregarmos mais, não haverá ciúme no nosso meio. Se nos entregarmos mais, não haverá disputa nem vaidade. Porque sabemos que o que nos motiva a prosseguir, a fazer para Deus, não é aplausos nem elogios, é fazer porque Ele fez primeiro por nós, é apenas agradecer.
O altar de Deus está aceso. E Ele está perguntando: onde estão as ofertas que querem queimar como sacrifícios nesta noite? Hoje é noite de pacto. Hoje é noite de aliança. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus hoje aqui. Hoje é noite de dizer: Senhor, está aqui meus planos, meus projetos. Está na tua mão. Eu só quero o que tu quiser para mim, Jesus. Porque tem plano, tem projeto meu que vai me fazer parar, que vai me fazer estacionar. Mas eu não quero parar, eu não quero estacionar. Eu quero prosseguir, eu quero prosseguir, eu quero ir adiante. Feche os teus olhos. Recebe um abraço de Deus hoje aqui. Sente o Espírito Santo dizendo: eu quero mais. Eu quero mais de ti. Mais dedicação. Mais entrega. Mais amor. Me permita, pastor. Tem dia que a gente está desanimado. Não tem ânimo, não tem alegria. Acabou o ânimo, acabou a alegria, acabou a empolgação. Mas resta o amor. Resta apenas o amor. Por que Jesus não perguntou para Pedro: estás animado? Ainda estás alegre? Ainda estás empolgado? Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Ou o seu coração está dividido? Eu te amo, Senhor, então eu lhe quero. Ah, mas eu sou fraco, mas você me ama, eu lhe quero. Ah, mas eu estou desanimado, mas você me ama, eu lhe quero. E o resto é comigo. Venha, venha, venha. Prossiga. Ah, mas eu errei, eu quero parar, eu quero estacionar. Eu não tenho mais ânimo para continuar. Não tem mais ânimo, Pedro, para me seguir. Tenho não. Não tem mais alegria para me seguir. Tenho não, Senhor. Mas tem amor, Pedro, tenho. Então me segue por amor. Prossegue por amor. Prossegue por amor. Prossiga por amor. Porque às vezes vai faltar motivação para prosseguir. E ele vai olhar do lado e do outro assim e dizer: para quê? Não tenho motivos para continuar fazendo o que faço. Aí o Espírito vai chegar assim no ouvido da gente e dizer assim: me ama? Te amo. Então prossegue por amor. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Paulo tinha amor. Por isso ele disse: Timóteo, vem, Timóteo. Demas me abandonou. Fulano foi para lá, Beltrano foi para cá. Eu estou sozinho. O momento da minha partida está chegando. Eu vou ser entregado como aspersão. Eu vou ser oferecido como oferta. O que é que te motiva, Paulo, a estar preso e ainda permanecer animado? É o amor.
Meu coração é dele. O meu. Se não te restou força nem ânimo, prossegue por amor. Recebe um abraço do Espírito Santo. Ele está renovando hoje o teu amor por Ele. Teu coração estava dividido. Tenho contra ti o quê? Que deixaste o primeiro amor, abandonaste, tu esfriaste, tu não és mais o mesmo. O teu coração era entregue por inteiro, mas no meio do caminho o teu coração se desviou. Agora é pela metade, e a metade eu não aceito. Eu só aceito a entrega e o sacrifício perfeito de entrega por inteiro. O Senhor está te dizendo: tu precisas amar mais a mim do que a ti. Porque quando eu amo mais a mim do que a Deus, eu me poupo de passar por algumas coisas. E digo, não quero passar por isso. Por quê? Porque me importo comigo. Mas quando a gente ama a Deus, Senhor, estou aqui. Sua oferta. Faz de mim o que quiseres. Você que quer se entregar a Deus totalmente, sem reserva, fazer um pacto com Ele hoje, vem aqui à frente. Pastor, convida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, venha. Você que precisa de renovo, venha. Você que quer assumir um compromisso com Deus diferente hoje, venha. Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, venha. Que eu quero orar por você. Pastor, convida. Vem. Vem. Está a primeira vida para Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu poderia estar